Boa noite, então as pessoas estão entrando. Vamos esperar um pouquinho mais de pessoas chegarem na sala, ligarem seus celulares. Eu convidei a Ellen, que é coordenadora do projeto PIA, para conversar aqui um pouquinho com a gente. E eu acho que ela está entrando. Boa noite! Boa noite, Leandro. Tudo bem? Como vai você? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Feliz de você aceitar o nosso convite para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto. Foi um prazer, a gente que agradece você ter tido essa ótima ideia, Leandro. Que bom. Bem, só nos apresentando, eu sou Leandro Rezende, gestor do Teatro João Caetano, tentando fazer da minha casa um pouco do João Caetano, né? Tem aqui o banner do teatro, uma luz tentando ser razoável. E hoje, a semana passada, nós conversamos aqui com o pessoal do Vocacional, do Projeto Vocacional, que é um outro projeto da Secretaria Municipal de Cultura e que também, né, por causa da pandemia, também está reestruturando, reformatando o projeto. E hoje nós vamos conversar com o pessoal do Projeto PIA, que é um projeto voltado para as crianças. O vocacional é a partir de 14, né, Ellen? Isso, e o PIA até 14. O vocacional. O vocacional é a Isso, partir de 14. a partir E de 14, e o PIA até 14. até 14, isso. Isso. Então, passo a palavra para a Ellen também se apresentar e fazer essa introdução sobre o que podemos esperar do projeto PIA no meio dessa situação que ninguém esperava, ninguém contava. Ellen. Vamos lá, boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos nessa live. Foi realmente uma surpresa muito boa o Leandro ter nos convidado para ter esse momento com vocês, porque nos é super interessante divulgar esse programa, às vezes não tão conhecido na cidade de São Paulo, e também para a gente poder falar um pouquinho de como estamos nesse momento, né? De pandemia, como todas as outras atividades, né, afins e mesmo não afins. Eu me chamo Ellen, eu estou trabalhando no PIA desde 2016. Eu entrei como artista educadora, fui trabalhar no Céu Navegantes, no Cantinho no Céu, do Grajaú. Foi uma experiência incrível. E desde 2018, já faz 3 anos, eu estou como no primeiro ano como coordenadora de equipe, nos últimos anos a função é a mesma, mas nos chamamos de articuladores regionais, né? Então eu tenho uma equipe desse ano nós estamos em 10 artistas educadores, que se o PIA tivesse acontecendo presencialmente, esses artistas educadores estariam espalhados por uma parte do território da cidade de São Paulo, que nesse caso a minha região é a região Sul 1, que compreende inclusive o Teatro João Caetano, e é por esse motivo que estamos aqui nessa live, né? Porque o PIA já aconteceu no João Caetano 2 anos presencialmente. Mas antes de eu falar especificamente do João Caetano, o Leandro me pediu, e eu achei uma ótima ideia, a gente contar um pouquinho da história do PIA, falar um pouquinho o que é o PIA, e depois a gente também vai contar com a fala e a ajuda de um outro articulador regional, de uma outra região, que aceitou o convite de vir aqui, e depois, na sequência, esse articulador regional ele é da Leste 3, se eu não me engano, se eu não estou falando a região errada, 2 ou 3, agora só fiquei em dúvida. E na sequência a gente vai ter a fala de uma artista educadora, que é a Joyce, que já
tem bastante tempo no programa e que pode conversar com a gente sobre vários olhares e que nesse ano está atuando como artista educador. Então vamos lá. Só agradecendo para o Pedro, que falou, mandando um abraço para nós, passou aqui na sala. Obrigado, Pedro. O interessante é vocês falarem, o mais interessante é vocês trazerem o que está acontecendo. É atualizar a gente. Porque as pessoas... Ellen, só para colocar um pouco aí de lenha na sua fala, as pessoas têm procurado teatro através do Face, do Instagram, perguntando, e aí? Né? E o Piá? Então, e aí, Ellen? E aí? Eu posso já falar isso agora, aqui a gente tá, o Piá está funcionando, ele está acontecendo, mas de um modo remoto. Estamos aqui nesse momento nos reinventando, mas eu vou deixar essa fala um pouquinho lá para o final, eu vou contextualizar esse comecinho para quem não conhece o programa e a gente sempre quer contar essa história, né? Não é à toa, eu acho que eu não me apresentei, né? Eu só falei, eu sou também contadora de histórias, minha formação é em literatura e eu sou uma artista educadora, estou como articuladora regional da linguagem de literatura. Então vamos lá contar um pouquinho da história do Piá. E aí a gente vem daqui a pouco chegando na especificidade do agora. Do agora, dos momentos que estamos vivendo. Mais ou menos em 2003, houve uma avaliação que os processos artísticos que aconteciam numa escola municipal de iniciação artística, a EMIA, eles poderiam ser expandidos para a cidade. A Emia já tem 40 anos, acho que ela tem 41 anos, e ela tem todo um trabalho de trabalhar a questão artística de um modo muito próprio. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. E aí, a partir disso, surgiu o que era chamado à época de Emia no Céu. Então, alguns artistas educadores, inclusive o Luiz, que é o outro articulador regional que vai falar com a gente, esteve nesse primeiro ano, de levar artistas educadores para trabalharem nesses céus. E é a partir daí que começa o Piá, lá o comecinho. Em 2008, ele passa a, de fato, existir como programa de iniciação artística, que a sigla é o Piá, e passa a atuar de forma descentralizada em toda a cidade, principalmente pensando nas periferias, nas regiões mais distantes, né? Então, tem-se uma ideia de que levar a experimentação dos processos artísticos para outras regiões, sempre com o olhar de considerar o território, de considerar o conhecimento local, a cultura local, a fala local, de trabalhar com essas crianças a partir de uma abordagem artístico-pedagógica que considere os processos artísticos e as culturas da infância. Então, é assim que começa o Piá e como que ele funciona, né? Até o ano passado, antes de tudo que está acontecendo, e que daqui a pouco estamos nesse hiato, que daqui a pouco a gente volta, ele acontece em equipamentos da cidade de São Paulo, da prefeitura. Perdão. O Piá é um programa da Secretaria Municipal de Cultura com parceria orçamentária da educação. Então, ele é gratuito. E como que ele funciona? Nós atendemos crianças de 5 a 14, crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, e essas crianças de 5 a 7 anos têm um encontro, que nós chamamos de encontro, não de aula, um encontro semanal de 2 horas, nesses equipamentos da prefeitura, que são CELs, bibliotecas, casas de culturas, e em diante de 8 até 14, um encontro semanal de 3 horas. Então, se estivéssemos nesse momento presencial, teríamos uma turma no Teatro João Caetano, por exemplo, de 5 a 7, que frequentaria 2 horas e assim por diante, como eu disse. E como que funcionam esses encontros? O Piá começa com a ideia do quarteto, que é o mesmo modo como acontece na EMIA, nesses encontros, 4 artistas educadores com linguagens artísticas distintas. E quais são as linguagens artísticas que a gente tem no Piá? A gente tem artistas da linguagem de literatura, de artes visuais, de artes integradas, música, dança e teatro. E a ideia é que eu tenha artistas de linguagem distintas que vão trabalhar junto com essas crianças. E a ideia é
construção desse encontro, é o fomento do que possa ser essa experimentação artística. Então, o Luiz vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas a coisa acontece no encontro, é naquele momento. A gente não é uma oficina em que se espera que a criança aprenda, saia com um certificado de dança, de teatro, não, mas que ela possa vivenciar processos que estejam absolutamente ligados com aquele momento e com as culturas da infância, né? Eu acho que melhor retorno que a gente tem é o que as crianças trazem a respeito do que é essa experiência do PIA, mas eu deixo isso para a Joyce falar um pouquinho mais também. E assim, só para vocês já trazem provocações, né, Ellen? Vocês já trazem, assim, né, porque assim, observando o PIA, convivendo com o PIA intensamente, inclusive, né, esses 2 anos, né, uma delícia, né? Nem sempre são flores, mas é uma delícia. Eu quero falar um pouquinho depois sobre isso, do que não é flores. Claro. Mas eu sei que vocês já preparam provocações naquele dia, vai ser uma coisa mais a céu aberto, um dia uma coisa mais na sala de ensaio, outra coisa no palco, né? Vocês já estruturam um pouco esse encontro, né? Sim, os artistas educadores, que podem tanto ser uma dupla como um quarteto, eles já trazem o caminho do processo por qual eles vão seguir, né? A ideia sempre é de um processo. Então, isso quando você diz da provocação, é justamente o que podemos trazer em cima do que está pulsando, né? E pode acontecer pode também acontecer, eu sempre gosto de dar o exemplo da lagarta. Todo mundo que eu vou falar do PA, eu falo da história da lagarta. Que, de repente, eu e minha parceira, a Rose, à época, ela era de teatro, de literatura, nós havíamos planejado uma atividade que conversava com a atividade do encontro passado, e, de repente, na escada, no momento que a gente estava entrando na sala, a gente encontrou uma lagarta, e as crianças ficaram encantadas com aquela lagarta, e todo o nosso encontro foi a partir da lagarta andando na escada, e aí tudo que possa evoluir daí, né? Então, é isso. Sim, a gente vai pensar nesse processo, nessas provocações, mas também pode ir para outro lado e depois volta. Eu acho que esse é um lugar de experimentação muito importante. E aí eu queria só falar a respeito do que são os princípios do PIA, que tem a ver com isso que eu estou falando. E eu estou só com um lembrete aqui, porque eu sempre falo só 5 e são 7. E se por acaso eu esqueci de algum, meus colegas que estão aí mandando coraçõezinhos me ajudam. Abuse dos seus lembretes, querida. Eu também tenho os meus aqui. Quais são nossos princípios norteadores, né? Dentro do programa, que são a ludicidade, experimentação, processos criativos, temporalidades, pertencimento, interlinguagem e ações compartilhadas. E é isso que a gente vive no PIA, né? Dia a dia, e acho com toda a dor e a delícia de ser o que somos, né? E de estarmos nesse momento, né, que eu acho que é algo que a gente realmente precisa reconhecer da SMC ter nos chamado, mesmo nesse momento, quando o PIA é justamente o contato, o estar junto com a criança, é rolar, o Leandro pode depois comentar exatamente isso, é a gente mexer na terra mesmo, mexer na tinta e correr pelo teatro, quando a gente tem que ficar em casa, e o que esses artistas podem fazer, né, podem produzir e como estarão com essas crianças, né? Principalmente crianças que muitas vezes não têm acesso a um celular, são crianças com uma vulnerabilidade social bem complexa. Então, como a gente trabalha isso, que a Joyce vai falar um pouquinho também, e o Luiz, né? Uhum. É isso. Então, com você, então vamos conversar mais um pouquinho sobre a questão presencial do PIA. Uma coisa que eu esqueci de falar no encontro vocacional a semana passada, e eu queria
aproveitar para, enfim, que é assim, são dois projetos que são tão importantes, são tão vitais. Eu queria que esse apelo chegasse aos ouvidos da Secretaria, assim, com muita intensidade e com muita sinceridade. Porque quem Sim. está lá, como nós estamos lá, né, o que a gente vê, né, é, é incrível, é super é gratificante, muda o teu dia, né? Uma Eu coisa que acho eu... que ele é... Pode Pode falar. falar, perdão. Não, eu acho que ele é transformador, assim, ele é socialmente importantíssimo, relevante e que às vezes é o que você diz, né, Leandro? Assim, talvez com pouca visibilidade, né? Assim, Uhum. eu acho que a gente está fazendo essa live aqui, estarmos pensando em quanto mais divulgar, melhor, porque é isso, assim, quem vive pode dar esse depoimento, né, da importância desses programas para a cidade de São Paulo, né? Pensando em todo o território. E quando eu cheguei no João Caetano, eu acho que está indo para 6 anos, o Renato está aí na sala, ele pode me corrigir se não é, se acho que é 5 ou 6. Enfim, não tinha um piá, né? E trazer o piá foi uma coisa que eu conheci o piá de longe, né? Nos outros teatros que eu passei não tinha o piá, tinha só o vocacional e o piá me procurou, eu procurei o piá também de uma forma meio inconsciente, e eu senti que essa energia do piá para o equipamento foi tão incrível, sabe? Tivemos muitos problemas, porque assim, é isso que você falou. Um dia você vai mexer na terra, a terra suja a sua mão, suja o seu pezinho e vai sujar o banheiro do teatro, né? O Você hall vai do mexer com teatro. tinta, né? Então, mas assim, cara, mas isso coloca em movimento uma energia para o equipamento e é aquela energia matutina, entendeu? Sabe aquela coisa que começa na manhã, à tarde, que eu acho que até essa coisa do equipamento fica muito fechado, muito tempo, né? Às vezes vai ter uma atividade só à noite, então ele fica ali só Aham, com as atividades burocráticas dele. Então, essa coisa de acordar o equipamento mais cedo, é eu, verdade. É. eu ia falar do passado agora, olha que triste, olha. Sim, eu espero que isso volte a acontecer logo, porque é muito legal para o equipamento, entendeu? Você já Aham. chega no equipamento, o equipamento já está acordado, já está pulsando, já tem coisas para lidar, para ver. É muito bom. Que Eu bom, queria Leandro, fazer que esse bom. registro para você. É uma alegria a gente ouvir isso, Leandro, até porque a gente sabe da nossa vibe de piar, né? Que uma energia tem horas, e é muito legal ter esse retorno do equipamento de teatro, porque quando a gente está em outros tipos de equipamento, um céu ele está pulsando o dia inteiro, né? É diferente, Aham. a gente não tem esse ritmo do teatro, que é um ritmo que vai começar mais tarde. E ele já começa desde cedo, né? Na turma da manhã e na turma da tarde. É muito legal Teve uma ouvir coisa, isso. o Douglas, que está aqui na sala, eu acho que ele é do Piá, ele está Ele fazendo uma é. coisa muito legal. Assim, e passando os nomes de páginas do blog, né? O Insta do Piá, todas essas coisas, porque são coisas que às vezes a gente fala aqui, mas a pessoa às vezes, pô, eu queria entrar em contato, enfim. Acho legal as pessoas que estão aí, vão colocando isso de vez em quando para as pessoas, né, em Uhum. alguma e tal. Isso que o Douglas tá nos presenteando aqui são as páginas onde estão as nossas publicações no PIA nesse modo remoto, Leandro. Então, todas as. Nós somos uma equipe nós estamos em 130, se eu não me engano, agora estou confusa, 130, 150 artistas educadores, né? Que são esse corpo que estaria atuando no território presencialmente. E esse corpo, além de estar criando ações que conversem com famílias por grupo de WhatsApp e outros formatos, eles também estão produzindo material que está sendo postado diariamente nas redes do PIA.
Inclusive, o Teatro João Caetano tem colocado, tem replicado essas nossas postagens. Então, isso que o Douglas está colocando são esses endereços dessas páginas, né? Que existem, Agora, eu estou tem achando uma publicado. loucura. Ellen, eu estou achando uma loucura a produtividade de vocês. Pois é, tá uma. Porque isso que a Ellen falou, gente, que é todo dia. É todo E dia. produzir, tem algumas coisas que demandam algum tempo de feitura, né? Sim, Um sim. vídeo, editar um vídeo, pegar X fotos e linkar elas de alguma forma, botar um BG, uma trilha, né? Nossa, Ó, palmas, eu, muitas eu palmas. bato palmas para essa equipe desse corpo todo. Não estou falando da Sim, Sul 1. Eu falo de não, tô falando. assim, e as produções têm sido muito interessantes. Assim, a Marina, que é uma E da nossa equipe, eu não sei se ela está aqui ou não. A Marina fez do nosso primeiro post, que foi na sexta-feira passada. Ela teve um trabalho homérico e fez um trabalho maravilhoso de editar, de capturar. Sair. Hoje também a gente entregou uma outra publicação com o Henrique e a Bárbara fizeram, não sei se eles estão também aqui. Outra coisa maravilhosa é assim, entrar lá na. O que esses AES a gente acaba falando assim, os artistas educadores estão produzindo é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, e eu acho que vale muito a pena, assim. E porque somos, acho que, 150, né? Então, vamos Sim, aí. A pessoas. Isa acabou de entrar. A Isa foi artista educadora do Teatro João Caetano, não sei se ano passado, no outro ano. Sim, sim. Beijo, Isa. Ellen, e sobre essa. Vamos deixar com o Luiz falar mais sobre esse formato? É isso? Eu Qual acho é a proposta? é, eu posso falar um pouquinho e depois eu posso passar a palavra para o Então, Luiz, depois a gente por volta, vamos, favor. Porque vamos assim, se seguir. eu tenho crianças ou não tenho crianças, e eu tenho crianças que eu quero indicar, como é que elas acham? Em que momento que isso está online 24 horas? Quais são as provocações que vocês fazem para falar que chegou material novo? Bem, enfim, como é que está funcionando? São vários formatos, né, Leandro? O Luiz depois pode contar um pouquinho de como está acontecendo na leste, na região dele, o que a gente chama de micro-região, né? Então, a sul, por exemplo, ela é dividida em sul 1, sul 2, sul 3, leste 1, leste 2, leste 3. Então, cada região, cada micro-região, ela tem feito de uma forma o contato com essas famílias. E a gente tem se valido do que a gente tinha do ano passado. Muitas vezes nós tínhamos grupos de família, né, grupo de WhatsApp, e se começa um trabalho de difundir por esses grupos algum material, às vezes pedir também que as famílias coloquem algumas coisas que estão acontecendo, e às vezes por esses mesmos grupos é que se colocam as publicações. Do mesmo jeito como o teatro está replicando, a gente envia, depende da equipe, vai enviar para o grupo da família, que era um grupo antigo, por exemplo, de famílias do Teatro João Caetano. Tem o grupo do Céu Heliópolis, então alguns artistas educadores começam a postar algumas coisas lá no Céu Heliópolis. E a gente está nesse processo de descobrir essas formas de acessar essas famílias, essas crianças, né? Porque é uma discussão bem interessante, porque não é mais só a criança que está com a gente precisa de um recurso tecnológico para estar com a criança. Então, muitas das vezes nós estamos com as famílias, né? Então, como a gente também trabalha com esse adulto, né, que está fazendo esse caminho aí, né? Então, são muitas questões que a gente se inventa. O PIA já é tão dinâmico que cada ano a gente está revendo nossos processos e entendendo e vivendo, aprendendo e se deliciando cada vez mais. Dessa vez a gente está também se reinventando dentro dessa nossa nova condição.
né, de estar Ellen, distante. não é fácil, né, trabalhar nesse formato, eu imagino. Quer dizer, acho que agora vocês já até entraram numa dinâmica que já está mais conhecida. Mas eu imagino que o start, o primeiro momento, o contato com esse formato, com esse modo de fazer a coisa, dá um certo, né? Que loucura é essa? Como é que a gente vai, né? Que O que a gente vai loucura fazer? é essa? Não, que loucura é essa? As primeiras reuniões, assim, longas. Até hoje a gente ainda sente um pouco. Nós tivemos uma reunião da nossa equipe que foi assim, nossa, muito difícil, assim, tentar encaminhar. Então não são só flores, né? Assim, são 4 horas na tela com muitas ideias e às vezes sem conseguir encaminhar, né? O que a gente quer fazer. São 11 artistas pensando com ideias maravilhosas e como que a gente conduz isso. É a realidade que a gente vive não nos permite o que a gente acredita que de fato seja o piar. Uma coisa, essa dicotomia é bem difícil. Né? Mas deixo para o Luiz e para a Joyce para trazer essas outras vozes também, né? E podemos voltar depois a gente tá aqui, porque eu Inclusive acho que é. O Oi? Júlio César Doria, que é o nosso programador e tal, ele fez uma pergunta aqui interessante. Eu vou deixar essa para o Luiz, então. Ah, é? Então, porque assim, porque o Insta, ele cai com 1 hora, né? Se a gente não equalizar esses momentos de vocês, assim, fica muito mal distribuído o tempo. Como eu não sei como estamos de tempo, Leandro, mas só Sim, para. nós já estamos lá com quase meia hora. Sim. Então, vamos, Então vamos deixa eu dar conversar a um voz. pouquinho com o Luiz. Tá Perfeito, bom? perfeito, Leandro. Ellen, muitíssimo obrigado. A nossa live vai ficar aqui no Insta, tá? Na hora que termina, na hora que eu encerro, jogo ela no IGTV e ela fica rolando aqui. É um material nosso, tá? Perfeito, perfeito. No sentido lato da palavra, é nosso. Usa e abusa, porque essas informações, isso que está sendo escrito aqui é muito importante, entendeu? Apesar de que Aham, isso não vai necessariamente, mas como a gente está comentando algumas coisas, eu acho que as pessoas se ligam como que vão procurar. Tá perfeito, certo, Leandro. queridíssimo? Um Obrigada, beijo para você. Leandro. Obrigado. Beijo grande. Eu vou te falar tchau para você e vou chamar o Luiz, tá bom? Perfeito, ok. Um Tchau, beijo querida. grande. Tchau, tchau, Leandro. Vamos aqui aguardar o Luiz. Oi, Luiz. Olá, tudo bem, Leandro? Olá, como vai? Estou invadindo o seu terreno aqui, obrigado pelo convite. Invada, É isso invada aí. com os 2 pés. Muito obrigado, viu? Obrigado a Ellen também. Eu acho que a discussão ela é bastante sincera e positiva, principalmente nesse momento, né? Eu acho que olhar para a infância, olhar para nossas crianças, né, e ter o cuidado com elas, ela não é uma responsabilidade só do programa, né, mas de todos nós enquanto cidadãos. Então, eu fico pensando que o PIA ele é o único programa da cidade de São Paulo, né, que atende essa faixa etária, e como que a gente prioriza, né, as nossas crianças como futuras cidadãos e cidadãos do agora também do nosso país, né? E é isso, brigadão. Eu falei com a Ellen que eu ia deixar essa pergunta para você. O Júlio, que é o nosso programador, está aqui na sala, ele fez uma pergunta que eu acho interessante, porque assim, além do conteúdo que vocês têm, que vocês estão produzindo, que ele seja interessante para a criança, aí entra a questão dele. Vocês também têm que se preocupar como que você sensibiliza o adulto que vai autorizar ligar o celular, o note, o iPad para a criança ver aquele conteúdo, né? Quer dizer, vocês têm que jogar aí com duas frentes, praticamente, né?
É uma responsabilidade, como eu estava dizendo antes, né, de todos nós enquanto sociedade, né? A primeira coisa está relacionada com o próprio território. Então, por exemplo, eu sou da Leste 3 e a gente vê que lá tem especificidades. Muitas das vezes a gente não consegue nem ter o contato como esse que a gente está tendo, né? Via a internet. E como que a gente chega nessas crianças, né, nesses pais, esses maiores responsáveis, a saber que o programa está acontecendo. Então, eu acho que cada equipe, nesse momento, está traçando várias estratégias, né? Desde a primeira estratégia realmente é entrar em contato com o equipamento, né, e ver quais são as maneiras que os equipamentos estão tendo contato com essas pessoas que frequentavam esses equipamentos, né? Isso é uma ponte de acesso, uma forma de chegar. E também esses outros contatos que o programa ele vai gerindo ao longo das suas edições. Então, a gente sempre diz que cada ano ele traz algo novo, né? E esse algo novo ele não está só na configuração daquelas pessoas que estão participando do programa, mas também desses artistas que estão inseridos dentro da edição. E aí, vários grupos de WhatsApp, vários grupos da rede social antes do modo remoto, ele já era algo requerido dentro do programa. Então, ele facilita, inclusive, para a gente mapear nesse momento qual é o acesso que a gente está tendo naquele território. Então, de que maneiras a gente consegue chegar com aqueles familiares, pais, mães e, inclusive, os equipamentos, de uma maneira a poder revelar os nossos materiais que estão sendo produzidos nesse momento. Então, as dificuldades, elas são diversas, como a relação mesmo territorial. Uma da coisa que eu queria dizer para vocês, para todos nós, é que quando a Ellen fala, né, das linguagens, nós, enquanto educadores, uma coisa bastante importante da gente ter noção é que a infância ela entra como uma linguagem também. Então, a criança que está fazendo parte desse encontro, né, do programa, ela não é só uma consumidora de arte, ela é uma propositora de arte. E aí, isso não traz só uma diversidade grande, né, em relação aos territórios que a gente está adentrando, mas também possibilita dar voz a essa criança. E eu acho que para nós, nesse momento, é o maior desafio, porque nos encontros isso é muito mais bem percebido e muito mais debruçado, porque a criança que está lá tendo os encontros do programa, ela é um agente, né? Então, e a gente observar dentro da nossa cabeça adultocêntrica, né, que a infância ela é uma propositora, às vezes criam umas rupturas, né, do pensar, de entender que é uma estética, é um modo de pensar, é um modo de criar, em complemento com essas linguagens artísticas. E aí, nesse momento, está sendo um desafio, porque estamos produzindo materiais, estamos levantando materiais, mas agora, nesse momento, a gente está agindo como que essas crianças elas continuam sendo vozes desses materiais produzidos, já que a gente vai se debruçar e esbarrar em várias questões de direitos autorais, defesa da criança, do adolescente, enfim, como que a gente faz ainda com que o encontro, ele, mesmo em modo remoto, ele continua sendo uma voz pela criança, né? E a criança seja um fazedor de arte também. Esse é um dos desafios. Mas isso que você falou é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que eu nunca tinha pensado, porque a gente fica, às vezes, preocupado. Vou falar de uma forma muito prática, tá? Não sei nem se eu vou traduzir a sua fala com a beleza e a força que ela teve. Porque, às vezes, a gente fica querendo tanto propor para a criança, né? Faz isso, olha o que eu tenho, o que eu trouxe, que a gente não deixa ela propor, né? Ela não vem como autora, né? É interessante a gente observar isso, mas... E nesse íntere, você não cria não só a autonomia, né, buscando um resultado, mas entender que, independente da nossa fase, né, de vida,
a gente é possível e agente criador, né? Então, uma criança, ela é a agente criadora, né? Então, a gente vai ver as histórias, enquanto quando a gente... Só fazer um percurso dentro da nossa infância. Quanto a gente era inventivo em situações, né? E é muito importante quando a gente dá esse espaço da criança ser agente criadora, a gente não só revela o lugar da infância como uma potencialidade, mas também a gente consegue observar outras relações, né? Como que essa criança, ela cria voz dentro de uma sociedade adultocêntrica, por exemplo, né? E aí isso cria uma dicotomia, porque muitas vezes quando a gente vai ver aquela fruição e aquele modo de se expressar daquela criança, a gente nunca vai conceber como uma criança. Ou é uma bagunça, tá sujando. A gente não tem um cuidado, uma delicadeza de observar que aquilo também é uma produção de conhecimento, né? E aí isso faz com que a gente não só... Eu costumo dizer que nos encontros do PIA a gente aprende muito mais, né? Eu acho que sim, a gente, enquanto educadores, temos nossos papéis, né? Porque o programa, ele valoriza várias questões, mas eu acho que entender que a criança, ela é propositora, ele nos traz uma renovação enquanto sociedade. Se você consegue, né, e eu acho que o PIA tem isso como bandeira, né, de não deixar isso escapar, porque eu vi nesses 2 anos na prática, né, presencialmente, que às vezes é complicado você dar voz à criança, né? O pessoal do que trabalha no teatro, às vezes fica, não, mas aí já é um pouco demais, né? Então, assim, é legal a gente não esquecer e não se deixar levar pelas dificuldades, né? E voltar a essa coisa, né, mais ditatorial, limitante, né? Sim, e faz com... É um desafio, né? Porque a gente desaprende a aprender, né? Então, eu falo mesmo por mim, eu sou um artista, e aí se eu for fazer um histórico sobre a minha infância, eu vou me debruçar em várias questões que me fez desaprender. E aí, quando eu estou em contato lá com aquelas crianças no território, eu falo, gente, é isso. E aí você consegue não só dar voz para a criança, mas entender que essas inúmeras, né, infâncias, elas são possíveis dentro de um acontecimento real, né? E ela não é uma coisa só imaginada, né? Ela é fazer com que aquela criança e aí não é só também romantizar. A gente sabe que tem vários territórios, e isso faz parte do programa também, da gente ver esses vários territórios, tem várias dificuldades que vai se debruçar não só na questão de expressar, mas em configurações familiares, questões sociais, enfim. Mas esse momento do encontro, ele permite que a criança, ela vivencia a sua própria infância. E com responsabilidade de ser criança, né? E isso é doido, porque a gente dá à criança a responsabilidade dela ser criança, né? Ou adolescente, enfim. É muito, muito louco, né? Mas eu vi isso acontecer na prática e é muito legal. Luiz, eu estou pensando aqui quando a gente voltar a se encontrar presencialmente, eu fico vendo essas crianças para as quais vocês produziram todo esse material, né? E vocês vão ver esse material junto com elas. Vai ser incrível. Pois é. E eu acho que esse é o momento, a angústia que nós estamos tendo todos, né? Porque a ponte, ela está tendo sempre uma interface, né? E essa interface ainda a gente está tentando amalgamar, entender como se dá no programa nesse momento, né? Mas a gente percebe que algumas crianças já estão entrando e dando alguns feedbacks, propondo coisas, inclusive, e isso faz pensar, inclusive, a nossa prática, né, enquanto produção. Porque é muito fácil a gente cair nesse lugar da produção exacerbada para dar conta de um tempo e um espaço, né? E aí eu acho que no programa isso é um facilitador, porque a criança é uma escuta. Se não tiver a criança como escuta e como agente,
a gente não consegue, de certa maneira, saber para onde a gente está indo. Então, como o programa ele já se construiu nesses longos 12 anos, uma autonomia, as crianças elas trazem, né, essas respostas para a gente. Olha, eu fiz isso, eu criei isso. E aí agora o desafiador nesse momento é como que a gente faz com que elas sejam atuantes nesses fazeres também, né? Voz, né? Exatamente. Porque a voz é disputada, né? Exatamente. Por esse filtro aqui, né, cara? Loucura. Exatamente. Total. Exatamente. Né? Mas eu acho que a Joyce tem bastante para contribuir, inclusive, nesse sentido. Eu estou pensando em chamar a Joyce agora. Isso. Porque senão ela vai ficar com um pouquinho de tempo para falar. Isso. Luiz, muito obrigado, Leandro. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu, viu? Presente todo nosso. Obrigadão. Tá bom. E é isso. É importante que os equipamentos abram esses espaços para a gente poder trazer as nossas crianças para à tona. Mas com certeza os gestores estão querendo isso, viu? E eles estão sensibilizados. Eu comecei e com certeza os centros culturais, né? Você estava falando estava pensando aqui na Morize, né? Do Centro Cultural da Vila Formosa. Nossa, tem muita gente que adoraria bater esse papo com vocês. Obrigadão, viu, Leandro? Obrigadão, um beijão para você. Beijo. Fica bem, tá? Tchau. Tchau. E agora nós vamos chamar a Joyce. Cadê você, Joyce? Joyce Lima. Aguardando a Joyce. Oi, Joyce. Olá, boa noite. Boa noite, ainda não chegou a sua imagem. Para mim, eu estou um pouco congelada aqui. Vamos ver se já congela. Mas minha voz está indo. Tem hora que não, e essa coisa da live, né? Esse símbolo, né? Carregando, tá chegando a pessoa. Cara, ele virou um negócio pra gente. A gente começa a sonhar com ele, né? É outro tempo, né? É outro tempo. E a gente está aqui, né? Tentando manter tudo fluindo, né? É isso mesmo. Joyce, eu vou fazer o seguinte, demorando um pouquinho demais, eu vou te falar tchau e te chamar de novo, tá bom? Tá ótimo, tudo bem. Vamos ver se tem agora mais fácil. Tá bom. Vamos ver se agora nós conseguimos a Joyce com imagem e tudo. Será que vai dar certo, Joyce? Pois é. E olha que eu testei um bom lugar aqui, viu, de internet. Não tá aparecendo. Mas a internet, ela nos pega a cada segundo, viu? A gente acha que ela está na mão e não está. Pois é. Mas, então, isso, né? Tá vindo, Joyce. A gente imagem. Pode dizer que é essa realidade que o Piá está tratando também, nesse momento. Né? Eu acho que é um demonstrativo. Exatamente. É isso, né? Porque nós passamos por isso. Né? Exatamente. A Rosa está falando assim, Joyce, cadê você? Eu só vim aqui para te ver. Ai, tô chegando. Nada da Joyce. Tô chegando. Tá chegando. Você está muito longe, Joyce. Não chega nunca. Pois é. Será que eu posso fazer aqui para... Bom... Eu acho que você falar. poderia, talvez, sair do Instagram e voltar. Tá? Tá ótimo. Vou fazer isso rapidamente, então. As pessoas que estão na sala e daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Então, tô esperando, hein? Volta. Tá ótimo. Até já.
Gente, nós estamos aqui com um probleminha, aquelas coisas de lives, né? A imagem da Joyce não está chegando para a gente. O som está super bom, né? Vocês ouviram? Mas a imagem dela não está chegando. Eu aconselhei ela a sair do Instagram e voltar. Vamos ver se esse restart aí a gente consegue falar com a Joyce. Que então nós ficaremos com pouco tempo de conversar com ela, né? Hoje nós estamos aqui conversando com o pessoal do Projeto PIA, que é um projeto da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura, e é mais um projeto que está tentando se adaptar às coisas novas que essa pandemia, né, jogou em cima de nós. Então vamos tentar contatar, conhecer esses canais que eles estão disponibilizando, essa produção toda que eles estão fazendo com o maior carinho para as nossas crianças e, na medida do possível, facilitar o acesso das nossas crianças a essa produção, entrando no Face, entrando no Instagram, no YouTube. Já são dezenas de vídeos feitos, de intervenções também formatadas. Eu vou tentar chamar a Joyce de novo. Joyce Lima, você está aí, né? Entrou. Então tá bom, vou te chamar então. Então agora vamos ver, Joyce. Vamos ver se você vem agora. Poxa vida! Ai, Joyce, que pena! Pois é. Mas eu posso só... até testei aqui a internet, mas aparentemente a internet está tudo certo. Não sei realmente o que aconteceu. Mas eu acho uma coisa que... do Instagram, viu? Que não tem a ver com a gente. É o Instagram, às vezes. Bom. Mas eu acho que a fala da Ellen, a fala do Douglas, só vou aproveitar e pontuar uma coisa muito rapidamente. Eu acho que contemplou muito que o que eu queria colocar é esse caminho do artista educador nesse contexto, né? Como a gente estava conversando, vocês estavam colocando até agora. E eu acho que são 2 pontos, né? Como realizar um encontro sem ter um encontro presencial, né? E como fazer a criação tendo a criança como centro, sem ter essa criança com a gente, né? De corpo presente, né? Joyce, deixa eu sugerir uma coisa. A sua câmera, ela não está em selfie? Quer dizer, ela não está voltada para o outro lado, porque ela tem que estar em selfie, né? Em teoria... Ela não está voltada para o outro lado? Olha, em teoria ela está voltada para mim. Para o selfie. Ela está... então tá certo. Então, para mim, eu me apareço, sabe? Não sei por que. Mas, enfim. Mas só colocando isso, né? Que eu acho que assim, como artista educadora, a minha preocupação principal e o que a gente vem discutindo em equipe, principalmente no quarteto do qual eu faço parte nesse momento, como garantir, como o Luiz colocou, né, como garantir uma criação, tendo a criança, mantendo a criança como voz, que eu acho que isso que é a grande delicadeza, a grande beleza desse programa, né, entre outras, mas eu acho que a central é essa. Como garantir que essa criação diga mesmo, dê voz a essas crianças, sem ter essas crianças com a gente no processo, né? E que a gente não caia no esquema de produzir mas produzir, criar a partir da criança, né? Eu acho que isso, para mim, tem ficado mais forte, assim, nesse tempo, nesse comecinho de PIA. E acho que aí as equipes estão criando estratégias, né? Descobrir caminhos, né? Entrar em contato com as crianças do ano passado, criar propostas que dê voz para um retorno dessas crianças, né?
E então fica o convite, né, para as famílias que podem ter esse acesso à internet nesse momento, que consigam, né, ter acesso às páginas do PIA, aos canais, para que se sentirem à vontade, embarquem nessas propostas e deem os seus retornos, que com certeza isso vai proporcionar que a gente deslanche um caminho mais rico ainda, né, nessas propostas. E que esses adultos, pais, irmãos e colegas, amigos, facilitem, né? Eles, assim, vocês terem um feedback deles, né? Ah, eu não gostei disso, eu gostei disso, por que vocês não falam daquilo? Para vocês também comer essa coisa, né? Coisas a partir deles, né? Ter uma fala mínima que for, né? Nos comentários, né? Dos vídeos, enfim, de todo o material que vocês estão produzindo. Sim, porque é para isso, né? O PIA, ele tem sentido na criança, né? Na criança, a partir para dar lugar, para dar voz, para dar espaço para todas essas infâncias, né? Esse conceito de tantas infâncias variadas. Então, essa troca eu acho que é fundamental para impulsionar esse processo tão único em que estamos vivendo, né? Se a gente pode resumir assim. Joyce, que pena que eu não Pois vou é. te ver. Podemos fazer outras, então. Assim eu apareço. Com certeza, com certeza. O convite estará sempre feito, tá bom? Eu agradeço. Se não for nessa casa, vai ser em outra, e com certeza será, como eu falei para o Luiz. Outros gestores também querem conversar com vocês, com o vocacional, para também vamos dividir essa tarefa, né? De deixar as coisas vivas, pulsantes aí, pelo amor de Deus. Sim, agradeço o espaço, agradeço esse encontro aqui, mesmo que eu não esteja de imagem presente, mas né, eu acho que é importantíssimo para a divulgação, para a gente fazer essa energia rolar e proporcionar que o programa ganhe ainda mais força, né, nesse período. Joyce, alguém falou aqui, eu acho que foi isso, a gente fez um programa de rádio, né? Então, de programa de rádio. Olha, eu vou te falar que eu acho que mistura de rádio com televisão, né? Eu acho que é uma pegadinha do universo, porque nosso quarteto está exatamente proposta de trabalhar com rádio, estamos trabalhando com rádio, né, com áudios, com sons, para a gente sair um pouco dessa coisa da imagem, do vídeo. Então, acho que o universo criou isso aqui para a gente trazer um pouco do nosso processo de criação. Tá bom, minha querida. Ó, um beijo enorme para você, fica bem, se cuida. Muito obrigada. A gente vai se reencontrar. Tá ótimo, muito obrigada, Leandro. Um abraço. Beijo. Beijão. Tchau.